Ora, então ficamos a saber esta semana que o Marcos Braz vai deixar o Flamengo. E na minha opinião o Flamengo tem dois grandes problemas. E o Marcos Braz é precisamente um deles. Vamos falar sobre isso. A minha foi. Vamos falar de nível técnico? Mas o Real Madrid para jogar a Série B aqui. Só temos o Simão e os outros todos. É difícil. Vai pra frente contra o Barcelona. Que informação dramática. Luciele, eu errei o nome da mulher. Isto não há hipótese nenhuma, vamos ganhar. Quantos é que vamos ganhar? Vamos ganhar por muitos. Eu sou o Max e isto é o Transatlântico. Isto já está a correr mal. Como é que eu vou beber o vinho de máscara? Estes vídeos vão ter cortes. Ora, portanto, como eu disse lá no início do vídeo, eu acredito que o Flamengo tem dois graves problemas que o impedem de chegar à plenitude do seu potencial. Porque eu acredito que o Flamengo antes que as 5 pessoas que vão ver este vídeo me matem, é sem dúvida o maior clube do Brasil. E se há algum clube no Brasil que tem possibilidade de se tornar, a nível de marca, um Real Madrid, ou perto disso, é o Flamengo. Porquê é que o Flamengo não consegue chegar lá, na minha opinião? Por dois fatores simples. E de tão simples serem, eu causa-me estranheza como é que cada vez que eu acompanho canais e notícias, principalmente da mídia brasileira, sobre o Flamengo, eu vejo falar de tudo e mais alguma coisa, menos disto. Pode ser simplesmente a minha opinião que esteja equivocada. Mas eu acredito mesmo que se o Flamengo resolvesse estas duas questões, que iria ter muito mais probabilidades de se afirmar como o clube soberano do Brasil. Porque a primeira camisa que me deram quando era criança foi do Flamengo. Fora do Brasil, toda a gente conhece o Flamengo. Então o mais difícil de um clube ter, o Flamengo já tem. Os milhões de torcedores, o dinheiro, o Flamengo já tem. Não tem o simples. E então vamos lá à primeira coisa que eu acho que puxa o Flamengo para trás. E está ligada com a grande força do Flamengo. Se o Flamengo é muito forte porque tem muitos torcedores, o Flamengo é fraco, torna-se mais fraco, por causa da pressão que esses mesmos torcedores exercem sobre o clube. A ida do Jorge Jesus e o que o Jorge Jesus fez em 2019 foi uma benção, mas ao mesmo tempo foi uma maldição. Porque hoje em dia, os adeptos, a massa adepta, a torcida, não se contenta com nada que não seja aquela razia sobre todos os clubes que o rodeavam. Não se contenta com nada que não seja um campeonato com 3 ou 4 derrotas. Não se contenta com nada que não seja ganhar os títulos todos que disputa. E eu acho incrível como é que ninguém dentro da estrutura do Flamengo assume que simplesmente isso hoje em dia já não é possível. E porquê é que eu acho que hoje em dia isso já não é possível? Por causa da concorrência que havia na altura e da concorrência que há hoje em dia. Toda a gente gosta de ver futebol de antigamente e jogos em que o Maradona brilhava e que o Pelé brilhava e ao vê-los a gente diz que o futebol hoje em dia está pior porque já não há ninguém a fazer aquilo. Mas eu faço aqui um desafio a quem estiver a ouvir, que vá ver um jogo inteiro e que em vez de reparar em quem está a atacar, repare em quem está a defender. Hoje em dia já ninguém faz aquele tipo de coisas porque hoje em dia o futebol já mudou. O ambiente do futebol mudou. A mesma coisa se aplica em relação ao Flamengo de 2019 de Jorge Jesus. Muito dificilmente alguém chega agora ao Flamengo, e quando eu digo muito dificilmente é 99,9% impossível, alguém chega e repete aquela diferença absurda para os outros clubes. Porque se eu disser os nomes de Roger Machado, Ney Franco, Argel Fuchs, Diego Coelho, Eduardo Barros, Mano Menezes, Odair Hellmann, António Carlos Zago, Alberto Valentim, Guto Ferreira, Wagner Mancini, e este era o tipo de concorrência que o Jorge Jesus teve quando esteve no Campeonato Brasileiro. E primeiro chegou a um clube que era o mais rico, de longe, era o que tinha mais condições financeiras,
E isso hoje em dia já não é assim. E depois, a concorrência a nível tático para o Jorge Jesus, nós temos aqui uma expressão que é: em terra de cegos, quem tem um olho é rei. E foi isto que aconteceu. O futebol do Brasil, taticamente, evoluiu muito nos últimos anos. Deu um salto gigante em termos de jogo coletivo, em termos de intensidade de jogo, em termos de sistema de jogo que obrigam à marcação e à parte de defesa para o jogo ser equilibrado. Por isso é que até 2019, cada vez que uma equipa brasileira apanhava uma equipa argentina, tremia das pernas. E desde então as equipas argentinas ficaram para trás. Também porque os clubes brasileiros cresceram em termos financeiros, mas muito porque cresceram em termos futebolísticos. Então é muito difícil alguém chegar e fazer. É impossível alguém hoje em dia chegar e fazer o que o Jorge Jesus fez em relação aos outros clubes, porque a concorrência, a competição hoje em dia é muito maior. E essa pressão torna-se absurda. Torna-se absurda ao ponto de acontecerem coisas como treinadores serem demitidos com 20 jogos. Algum deles nem isso. Com 20 jogos, e no Brasil um mês tem pelo menos 6 jogos, há jogadores que foram demitidos ao fim de nem 3 meses de trabalho. Em 3 meses o homem ainda não sabe onde é que há de estacionar o carro. Como é que é suposto haver um padrão de jogo, um trabalho com coerência, com pés e cabeça, a trocar de treinadores com nem 3 meses de trabalho? E eu entendo. O adepto, o torcedor, é passional e tem direito a sê-lo e deve sê-lo, e é por causa disso que o futebol é o desporto que é. Mas a direção não pode ir atrás disto. A direção tem de ter a frieza, por isso é que é a direção, tem de ter a frieza necessária para não se deixar influenciar nas tomadas de decisões pelo ruído dos adeptos. E como exemplo disto, eu gostava de dar a Leila. Porque toda a gente fala que a Leila é uma mulher e que a Leila é blogueirinha, e a Leila, para mim, é de longe, mas de longe, o melhor presidente do Brasil. Porque toma as decisões que tem de tomar sem querer agradar a ninguém, não se deixa influenciar pelo que diz a torcida, pelo que diz os meios de comunicação social, ou como vocês dizem, a mídia, e simplesmente faz o que ela acha que é melhor para o clube. No Flamengo isto não acontece. E então este sonho do futebol do Jorge Jesus, este padrão de quererem de novo o que aconteceu com o Jorge Jesus, é irreal, não vai acontecer, e é isso que coloca pressão excessiva nos trabalhos do Flamengo. Espero que não façam isso agora ao Filipe Luís, nos primeiros jogos ou troféus que ele perder, porque o Filipe Luís parece-me um treinador excelente. É um jogador taticamente capaz, é um jogador que aprendeu com os melhores técnicos da Europa, porque trabalhou com a maior parte deles todos, e tem muita sabedoria e conhecimento tático. E além disso é um ótimo comunicador. E eu espero que não façam a mesma coisa agora ao Filipe Luís. E este é o primeiro ponto que puxa o Flamengo para trás. É a sua própria torcida. E agora a segunda coisa que eu acho que puxa o Flamengo para trás, a mais importante, que eu vejo muito poucas pessoas a falarem disso no Brasil. Aqui em Portugal, na Europa, fala-se muito sobre isso, e eu vejo a falar pouco sobre isso no Brasil, e que para mim é de longe a mais importante. O Manchester City, no mês passado, pagou bem para vir tirar o diretor desportivo, o diretor de futebol, ao Sporting. O Botafogo está hoje em dia no sítio onde está porque a primeira pessoa que contrata o Textor, que contrata quando o Botafogo sobe da Série B, é um homem que é treinador, mas mais do que um treinador, é um excelente gestor de futebol. É um excelente diretor de futebol. E chegou ao Botafogo e a primeira preocupação dele foi melhorar a estrutura, porque a estrutura não tinha jeito nenhum. O CT não tinha água quente, a torcida entrava dentro do CT e invadia, e ele identificou estas coisas e tornou o clube Botafogo, deu ao clube Botafogo um padrão de profissionalismo, que foi Luís Castro. Uma pessoa, para ser um bom gestor de futebol, ou para ser um bom diretor de futebol, tem de ser um bom diretor,
como é óbvio, tem de ter qualidades de um bom diretor e tem de perceber de futebol. Tem de ser um homem de futebol. Eu não posso ser um bom gestor de uma oficina de mecânica se eu não perceber nada de mecânica. No futebol é igual. Principalmente nesta função. Isto é se calhar, a função mais fulcral de um clube de futebol. E a do Flamengo é péssima. O diretor de futebol do Flamengo é péssimo. Era péssimo. A gestão Landim e Brás teve o mérito de mérito, há quem diga que é mérito, há quem diga que é sorte, eu acho que é um bocadinho dos dois, de ter, porque eu lembro-me do Flamengo, do que quanto se falava do Flamengo, que era o clube do cheirinho, antes de 2019. E então eles tiveram o mérito de subir o patamar do Flamengo, de trazer muito dinheiro para o Flamengo. Eu não sei de onde é que ele vem, mas suponho que seja por ter uma massa adepta gigante, uma torcida gigante. E com isso, com aquele ano de 2019, com aqueles 5-0 ao Grêmio, que era o Renato Gaúcho, e não sei se se recordam, era tido como o melhor técnico do Brasil e era equacionado como o técnico que iria assumir a seleção, e levou 5-0. E com aquele ano criaram um monstro. E depois não souberam como lidar com o monstro. Criaram um monstro em termos de expectativas dos adeptos e, acima de tudo, criaram um monstro em termos de quanto aquele elenco se tornou grandão e se achou grandão. E um mau gestor de futebol, um mau diretor de futebol, depois não sabe lidar com isso. E foi exatamente o que aconteceu. Uma empresa, um clube, qualquer estrutura que tenha patamares, tem de ter os seus patamares muito bem organizados. As hierarquias têm de estar muito bem estabelecidas. Quem manda mais no clube, primeiro, é o presidente, depois, por ali abaixo, o diretor de futebol, depois o treinador e depois os jogadores. No Flamengo, esta hierarquia está toda ao contrário. Por causa do ano 2019, quem manda mais no Flamengo, e perdoe-me eu estar a dizer isto, é o Gabigol, que a gente conhece como Gabriel Barbosa, porque gol aqui na Europa, 0. E isto não pode acontecer num clube de futebol. É inadmissível o Gabriel Barbosa ter feito um ano gigante, 2019, ter feito um ano bom a seguir, e depois passar 3 anos a fazer coisas como perder um troféu e organizar uma festa gigante a seguir, vestir a camisa do Corinthians e dizer que era mentira e afinal era verdade, só porque lhe apeteceu ou porque lhe deu jeito, faltar a exames de doping e meter o clube em problemas por causa disso. Agora o clube ganhou a Taça do Brasil, a Copa do Brasil, e no final ele chamou as atenções todas para si, como sempre fez nestes 3 anos, e ninguém o mete no sítio dele. E isto não é possível. Porque quando isto começa a acontecer, os outros jogadores veem, se o Gabriel pode, eu também posso. E a estrutura rui. Os alicerces desabam. E eu acho que é isto que acontece no Flamengo. E eu acho que a culpa disto acontecer no Flamengo é principalmente porque não tem um bom gestor de futebol. Acho que a culpa disto é do Marcos Braz, que não o meteu no sítio dele, a ele e aos outros jogadores que começaram com as mesmas coisas. E eu tenho consciência que no Brasil as coisas são um bocadinho diferentes, mas há limites. É impossível. E depois, ainda por cima, lhe vão fazer um jogo de despedida. É inadmissível a hierarquia estar virada de pernas ao avesso. E quando assim é, nenhum clube funciona, nenhum clube vai para a frente. E esta é uma boa oportunidade, já que o Marcos Braz foi embora, de escolher melhor da próxima vez. Porque é uma função que tem uma importância tremenda, se calhar é a mais importante num clube. E não sei qual é que é a chapa, vocês chamam-lhe chapa, que vai ganhar, mas eu acho que quem ganhar devia ter muito cuidado na escolha do gestor de futebol. E eu acho que os adeptos, mais e mais e mais e mais, deviam ser exigentes com qual é a escolha para gestor de futebol. E parar de achar que jogador algum é maior que o clube ou que pode fazer mal à imagem do clube porque marcou muitos golos e porque é ídolo, que eu não considero que seja ídolo. Ídolo é o Zico.
o Zico é ídolo. O Gabriel Barbosa não é ídolo. E se os adeptos têm dificuldades em ter este discernimento e esta frieza de análise, pelo menos a direção do clube, a figura do gestor de futebol, não pode deixar isto acontecer. Por muito que isto seja pouco popular com a torcida, ele tem de fazer o que é melhor para o clube. Não tem de fazer o que o vai deixar a ele bem visto. E eu acredito que se o Flamengo resolver estas duas coisas, se deixar de parar de sonhar com um futebol de supremacia igual ao ano do Jorge Jesus e se profissionalizar em termos de direção, o Flamengo tem capacidade para se tornar num gigante mundial. Vamos ver o que por aí vem.